E agora, momento literário no Insight TV, você vai acompanhar o lançamento da biografia desse grande nome, viu, italiano, padre jesuíta, que marcou sua vida no Piauí, que é o Padre Florencio Lecchi. O nome do livro leva o nome dele, em seguida, da saga de um jesuíta. O livro está super bacana e foi desenvolvido a 4 mãos pelo professor Gustavo Said e Fernando Macedo. A gente esteve lá, vem com a gente. Noite de literatura, lançamento hoje desse livro, biografia do Padre Florencio Lecchi. A gente está aqui com um dos autores, que é o Fernando Macedo Leal. Ele é médico, é o primeiro livro dele, já tem muitos escritos. E eu quero saber qual a emoção de se lançar na literatura através de uma biografia de um grande personagem do Piauí, italiano, chegou ao Piauí. Queria que você falasse um pouco mais de quem é esse grande personagem desse livro. Bem, o Padre Florencio ele é conhecido principalmente por ter sido um professor de química do Colégio Diocesano. Mas ele é muito mais do que isso. Ele foi um formador de várias gerações de famílias de teresinenses, o orientador espiritual de muitas pessoas. E ele tem uma história absolutamente fascinante e surpreendente. E nós levantamos nesse livro a história dele desde a infância, a juventude, o momento em que ele decide se tornar um religioso ainda na Itália e quando ele vem para o Brasil. O que foi mais interessante? É um trabalho de pesquisa, sem dúvida, de entrevistas. Como é que foi ao longo desse tempo? Quanto tempo demorou isso? Como foi trabalhar em parceria com Gustavo Said nele? Bem, em junho de 2014, essa ideia dessa biografia sempre nos visitava. Eu e Gustavo, nós chegamos à conclusão de que nós poderíamos nos juntar e escrever o livro. Realmente escrevemos o livro a 4 mãos. Foi um processo que demorou 2 anos. Tem várias histórias. Agora, se eu tivesse que destacar uma, a gente aborda no livro o momento em que ele decide tornar-se um jesuíta e, portanto, missionário, e, portanto, vir para o Brasil, acabou chegando em Teresina. Então, esse momento que foi definitivo na vida dele, acabou sendo definitivo para muitas pessoas de quem ele foi professor, um grande número de alunos, e a gente quer levar essa história não somente para aqueles que tiveram contato com o Padre Florencio, mas também por aqueles que não tiveram contato com o Padre Florencio, que poderão conhecer essa história arrebatadora. Então vamos agora falar desse grande personagem que é o Padre Florencio, no olhar, no trabalho do Gustavo Said e do Fernando Macedo Leal. O Gustavo é professor de jornalismo da UFP, um grande escritor e tem se especializado cada vez mais em biografia de grandes personagens do Piauí. O Florencio não era piauiense, mas se tornou ao longo da vida, não é, Gustavo? Ele dizia que Teresina é e sempre será meu grande amor. Ele tinha uma paixão pela cidade, um carinho especial pelos seus moradores e sobretudo pelos seus ex-alunos. Realmente, para nós, é um momento assim, de muita alegria prestar homenagem a essa figura tão cara à educação, não só científica, mas também moral e religiosa, de incontáveis gerações de piauienses. Uma pessoa singularíssima, um educador arrebatador, e realmente acho que isso chega até a ser o preenchimento de uma lacuna historiográfica. Ele é uma pessoa muito querida, a gente percebe, sem dúvida tem muitas histórias deles que já eram públicas, notórias, mas como foi se deparar com um trabalho de pesquisa e descobrir um outro lado de uma personagem retratada hoje no livro? O livro ele extrapola meramente a descrição e a narração acerca dos principais acontecimentos de sua vida. O livro também faz uma introspecção psicológica. A gente tenta compreender esse personagem, as suas ações, o seu temperamento, o seu comportamento. Então, de alguma maneira, a gente tenta desvendar um pouco o mito por trás do homem Padre Florencio. E cada vez que a gente tentava fazer isso, que a gente avançava na compreensão do seu psiquismo, mais a gente o admirava porque a gente constatava a sua humanidade. Um homem como todos nós, cheio de aflições, de sofrimento, de muitos dramas pessoais, mas que superou isso tudo, no seu caso específico, entregando tudo à religião, enfim, à divindade.
João Cláudio Moreno foi aluno do padre Florencio e também fez uma grande entrevista com ele, um material especial, inédito. Foi a primeira e grande entrevista dele, a única, João Cláudio? Para a televisão foi, porque ele, em geral, ele não dava entrevistas, ele escrevia, pedia que mandasse as perguntas e ele respondia por escrito. E muito contido, falava muito pouco. Muitas perguntas do jornalista que ele deu, ele não respondia as perguntas, perguntava assim: você acha que não é uma invasão essa pergunta? Mas comigo ele deu uma entrevista em dezembro de 2002, 1 hora de conversa, onde ele se abre muito e até chorou. Essa entrevista foi exibida em vários canais de televisão daqui e será reexibida agora. É apresentada nacionalmente pela Rede Vida nesse período dos 2 anos da morte dele. Qual a expectativa com relação a esse livro? É o primeiro de muitos que vão sair sobre ele. Os meninos pediram para eu escrever o prefácio, eu escrevi. Pediram também ao Dom Alessio Sacardo, foi diretor aqui do colégio, depois bispo de Ponta de Pedras. Nós sempre soubemos que o Florencio ia ser assunto para muito tempo. Há muita coisa a ser dita sobre ele e eu acredito que um livro não é suficiente. Olha, agora a gente vai conversar também com o jesuíta que chegou em período próximo do padre Florencio, que ainda hoje está no estado, para tentar um pouco desse resgate dessa memória. Qual a importância dele para esse momento no Piauí, já que ele também era um pouco daqui, já era italiano, e como o senhor chegou e foi ficando? Certo. Primeiro foi um grande professor de química, mas para mim o que foi ainda maior, ele foi um grande formador, se interessando pessoalmente de cada aluno. Era um interesse não somente como sacerdote, mas realmente como pessoa humana. Ele era realmente um pai. E apesar do temperamento dele um pouquinho brusco, de fato, os antigos alunos lhe queriam um bem extraordinário. Quando ele faleceu, a nossa residência foi quase como que assaltada pelos antigos alunos. Foi muito bom. E ele deixou aqui, eu acho, quase como um presente espiritual, essa disciplina profunda, o amor à cultura e, naturalmente, acima de tudo, um sacerdote exemplar, e procurou realmente formar pessoas, dando cultura e espiritualidade. E quero só dizer uma coisa, que o meu único carão recebido no Brasil até agora foi por parte dele, porque eu cheguei em 64 sem saber português, então falava muito italiano e espanhol. E um dia, com aquele... Aqui carregado? Olha que aqui não estamos nem na Itália, nem na Espanha. Aqui se fala português. Ok, obrigado então pela... Não posso esquecer.